parece que o Banco Central, o Copom, não estão vendo o que está acontecendo no mundo. O agravamento da crise europeia, depois de Portugal, de Espanha, de Grécia, de Irlanda, agora é a Hungria. Nós vamos ter desdobramentos sérios dessa crise. O sistema financeiro europeu está debilitado. Os bancos europeus estão muito pouco capitalizados. Já vêm da crise anterior e tiveram que ser socorridos pelos governos. Pois bem, essa crise está apenas começando. E vai ter reflexo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Quer dizer, nós não podemos acreditar que o quadro que nós estamos vivendo hoje, com o agravamento dessa crise, vai continuar. Com certeza teremos algum desaquecimento da economia. Se nós observarmos que em abril o IBGE já disse que 0,7% foi a queda da atividade industrial, no mês de abril, 0,7%. Isto tudo deveria mostrar para o Banco Central e para o Copom que não havia necessidade de aumento da Selic. Aumentar a taxa de juros agora com medo de não cumprimento de meta de inflação é um equívoco. Crise europeia, de um lado, desaquecimento da atividade industrial, mesmo que pequena, de outro, deveria demonstrar ao Banco Central que não existe risco de superaquecimento da economia. Por isso, não deveria haver o aumento da Selic. Não deveria ter acontecido o aumento da taxa de juros, que compromete o crescimento que precisaríamos ter da nossa economia e que faz com que quem pague essa conta é a pequena, é a média empresa, a sociedade como um todo. Enquanto equivocadamente, no meu modo de ver, o governo brasileiro, através do Banco Central, do Copom, aumenta a taxa Selic, na Europa a crise se agrava. E lá na China nós temos a desvalorização da moeda, do yuan, a moeda chinesa, fazendo com que a pressão sobre a China aumente, principalmente dos Estados Unidos, para que aconteça uma valorização da moeda. Esta desvalorização está dando competitividade à indústria chinesa, está dando competitividade à economia chinesa e prejudicando outros países. O presidente Jintao está dizendo que vai haver uma valorização da moeda chinesa. Eu não acredito. Não acredito porque a China vive um problema. O excesso de crédito, que foi colocado muito dinheiro no mercado para ativar o mercado interno naquele momento da crise, isto determinou o aumento da inadimplência, o que faz com que o governo chinês agora tenha que frear esse crédito. Pois bem, frear o crédito de um lado e valorizar a moeda de outro são situações, são duas medidas que vão frear muito o crescimento chinês. Por isso, por mais que o presidente Jintao esteja prometendo valorizar a moeda chinesa, eu acredito que ela vai continuar desvalorizada e dando competitividade para a economia chinesa. Diferentemente do Brasil, onde nós temos um câmbio que não ajuda a nossa indústria, que não ajuda as nossas exportações e que favorece as importações, a competição lá de fora com o produto nacional. Então, vamos olhar para esse quadro da China e vamos ver o que nós temos que fazer aqui no Brasil, que de um lado aumenta o juro e de outro lado mantém um câmbio totalmente desfavorável às exportações. Lá na China também tivemos, nesses últimos dias, uma greve que atingiu uma montadora, a montadora Honda, que teve uma paralisação dos seus trabalhadores que queriam melhoria salarial. Conseguiram 24% de aumento. Voltaram ao trabalho depois de garantirem 24% de aumento. Preste atenção. Quer dizer, a China tem sido competitiva não apenas porque tem a sua moeda desvalorizada, tem sido competitiva porque tem uma mão de obra semi-escrava, porque o trabalhador chinês não tem leis que o protejam. Pois bem, isto que aconteceu nesta montadora já demonstra que nos próximos meses nós deveremos ter o deflagrar de movimentos lá na China, fazendo com que os trabalhadores chineses tentem ter um pouquinho daquilo que nos outros países existe, em termos de proteção ao trabalhador e principalmente em termos de conquistas salariais. A China hoje tem muita informação chegando, tem abertura para o capital externo, quer dizer, tem uma realidade bem diferente de alguns anos atrás, quando um governo forte impedia qualquer manifestação. As manifestações vão ocorrer e eu acredito que teremos grandes mudanças na China, o que fará com que a competitividade chinesa, logo, não exista da forma como existe hoje, em cima, repito, de uma mão de obra semi-escrava e de falta de legislação trabalhista que está com os dias contados.
Encerrou na última semana o Salão Internacional do Couro e Calçado que aconteceu em Gramado. Um salão internacional que, na verdade, mostrou o que está acontecendo no setor coreiro calçadista, uma recuperação, a possibilidade de um crescimento de 10% do setor de 2009 para 2010. Quer dizer, teríamos um crescimento que há muito tempo não tínhamos. Isto tem a ver com o aquecimento do mercado interno e isso tem a ver com o aquecimento das exportações. Tudo isto também reflete não apenas o momento bom do setor, mas as medidas que nós tivemos um papel importante para que o governo federal tomasse, como o estabelecimento de uma taxa antidumping com relação ao calçado chinês, que estava entrando e competindo com o calçado nacional. Esta taxação ao calçado chinês melhorou consideravelmente a indústria calçadista do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu fico muito feliz que vejo um setor que gera emprego, renda, que é importante para a economia do Estado, em franca recuperação. Um crescimento de 10%, que ficou claro isso no Salão Internacional do Couro e Calçado, um crescimento de 10% no ano é muito significativo, muito importante e nós temos que comemorar esse crescimento. Está terminando o calendário de vacinação com relação à gripe H1N1. Praticamente nos postos de saúde esse calendário está no fim. Mas o que está acontecendo? Estão sobrando vacinas para a gente fazer frente a essa gripe H1N1. E é bom a gente lembrar que os Estados Unidos já está na terceira onda dessa gripe, que a Organização Mundial da Saúde não tirou aquele alerta de possibilidade de pandemia com relação ao H1N1. Então, é muito importante a vacinação. Existe possibilidade de vacinação, ainda inclusive nos postos de saúde. Eu fiz a vacina há mais de um ano atrás, a vacina contra a gripe comum, e eu, com muita facilidade, me gripava, me resfriava. Depois da vacina, nunca mais gripei. Posso dizer com toda a tranquilidade da importância dessa vacinação, tanto da gripe comum como da gripe H1N1. São duas vacinas diferentes, e as duas, eu acredito que devem ser administradas para todos aqueles que puderem fazer isso. Repito, H1N1 tem vacina ainda disponível, mesmo que o calendário esteja se encerrando, não existe a falta de vacina contra a gripe H1N1. E também com relação à gripe comum. Quem não fez essa vacina tem que fazer.